Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Gonçalves e hoje, dentro do curso Educação Cognitiva e Valores Éticos, nós vamos trabalhar a disciplina Constituição e Desenvolvimento das Ações Mentais. Quando a gente vai iniciar falando sobre essa questão da Constituição e do desenvolvimento das ações mentais, vocês vão ver que existem ali percursores dentro do nosso cérebro que nos ajudam a fazer as ações do cotidiano. As questões motoras, as questões da sensibilidade, as questões da memória. Então, é isso que a gente vai ver dentro dessa constituição do desenvolvimento das ações mentais. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Patrícia Gonçalves, mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista aí em Educação Especial, psicopedagoga, arte-terapeuta, especialista em políticas públicas e atuei mais de 18 anos na área da educação especial, pensando aí no acompanhamento das pessoas com deficiência dentro das políticas públicas na Prefeitura de São Paulo. Nós iniciaremos a nossa aula com a seguinte frase: a construção de uma base orientadora é uma tarefa criativa para os participantes na vida e no ensino e de aprendizagem. Além disso, esse esquema faz o papel de um sincronizador para o desenvolvimento de conhecimento e de competências relacionadas com o conteúdo em ação. Um dos autores, gente, que vem contribuindo muito aí sobre a questão dos fundamentos das ações mentais é o Galperin. O Galperin, embora ele não tenha assim desenvolvido uma teoria de ensino sobre a questão das ações mentais, as pesquisas dele estão voltadas para essas implicações da psicologia da aprendizagem. Então, como que essas ações mentais contribuem aí dentro do contexto escolar? O Galperin, ele tem aí a sua teoria pensando em ações mentais e conceitos sobre as ações mentais. Então, a contribuição mais relevante que o Galperin traz aí para a psicologia e para as práticas pedagógicas dentro da escola foi elaborar a teoria da formação planejada das etapas das ações mentais e desses conceitos, que se expressam principalmente pelos princípios aí fundamentais dentro da psicologia. A ideia fundamental, então, que nós temos dentro dessa teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos é que as ações mentais, por sua própria natureza, elas já são objetivas. E, inicialmente, elas realizam um apoio a um objeto externo à medida que estes são manipulados. O que é isso, gente? Passando ali por uma série de etapas, as ações mentais vão contribuir aí para que tudo que existe no externo seja realmente reorganizado por nós. Então, posteriormente, essas ações são realizadas dentro do plano mental e se tornam aí propriedades da psique. Então, a gente tem aquela questão da ação e depois da compreensão sobre a questão da ação. E a gente vai considerar ali esse desenvolvimento intelectual de cada um dos sujeitos, que vão se caracterizando e vão se enriquecendo de acordo com os conteúdos que são colocados ali para ele, de acordo com os campos de experiência que ele tem acesso. Então, quanto maior esses campos de experiência, mais ações mentais esse sujeito vai ter. E esses sujeitos vão transformando essas ações mentais de acordo aí com os estágios do seu desenvolvimento, de acordo com as atividades mentais, e elas sempre vão se realizar num novo plano. Então, ela vai transformar da ação para o pensamento, do pensamento para a ação. Um recurso que nós temos para nos adaptarmos a este mundo, que é a questão da vivência, é o próprio comportamento. Então, isso permite que nós modifiquemos este ambiente a partir da realidade e que a gente se adapte ao que pode acontecer. Então, nós sabemos que os nossos comportamentos são mediados por processos mentais internos. Então, por isso que a gente precisa entender quais são esses processos e como eles funcionam. Então, existem aí, gente, 8 processos psicológicos básicos, que são a percepção, a aprendizagem, a linguagem, o pensamento, a atenção, a memória, a motivação e a emoção. E eles são expostos ali individualmente. E esses processos eles estão altamente relacionados entre si. Então, a gente não consegue separar uma coisa da outra.
eles são expostos a nós, né, os indivíduos, mas eles estão interrelacionados. Então, embora eles mantenham ali a sua interdependência na questão da termologia, muitos deles não existem sem o outro. Eles existem em relação contínua sobre cada um deles. A primeira que nós vamos ver é a questão da percepção. Então, dentro dos processos psicológicos básicos, essa percepção ela é encarregada para que nós tenhamos ali uma imagem da realidade que nos rodeia. Ela vai dando informações através de estímulos externos aos nossos sentidos. Então, todas essas informações que a gente recebe externamente através dos nossos órgãos do sentido fazem com que nós conseguimos entender essa percepção. Então, a percepção ela é responsável por organizar e dar sentido a esses estímulos sensoriais que recebemos. A função desses processos ela é muito óbvia, é de conhecer este ambiente, de interagirmos com ele e pensar nesses aspectos que precisem aí de alguma adaptação, que essa adaptação seja realmente eficiente para compreender essa realidade. O segundo que nós temos é a questão da aprendizagem. Então, aqui, esse processo que nós temos de adquirir conhecimentos, habilidades, experiências, comportamentos, ela funciona como algo que aconteceu no passado e vai produzir consequências nesta questão que nós estamos atualmente, né, no presente. Então, está intimamente relacionada à questão da memória. A aprendizagem e a memória, elas são muito próximas ali, dentro do contexto. O estudo sobre aprendizagem, ela é dada por uma grande parte aí do ramo da psicologia, pela questão do comportamental, e oferece teorias ali do condicionamento clássico e do condicionamento operante, e vão explicar os mecanismos pelos quais nós aprendemos. Estes processos, eles são úteis para a gente porque eles podem permitir que o nosso repertório de condutas, ele se amplie. Então, a gente vai começar a compreender o que aconteceu no passado para ajudar a responder às ações que nós temos agora, atuais, e as ações futuras também. O terceiro é sobre a linguagem. O ser humano, ele é um ser social, e por isso que a linguagem, ele é um processo que nos permite, né, a capacidade de se comunicar com o outro. Essa comunicação, no caso aí nós dos seres humanos, ela é realizada através de um código simbólico e muito complexo, que vai envolver a questão tanto do idioma como da língua. Essa complexidade do nosso idioma ele permite que a gente descreva com precisão quase qualquer coisa que tenha passado pela gente, que estamos vivendo ou algo relacionado ao futuro. A utilidade desse processo, né, que nós temos aí de linguagem é de manter essa questão dos relacionamentos sociais, que são complexos também. A linguagem também nos permite sobreviver em ambientes hostis. A linguagem nos oferece um modo de comunicação suficiente amplo para que a gente esteja aí atuando na sociedade. O quarto é a questão do pensamento. E aqui nós estamos diante de um processo muito complexo que é permitido aí dentro da psicologia. Ele é definido como responsável por transformar informações para organizar e dar sentido. Então, o pensamento começou numa lógica ali, desde a época do Aristóteles, mas que não se mostrou eficaz para a análise do ser humano naquela época. Então, o ser humano não raciocinava junto com a lógica, o pensamento ia muito além daquilo que era exposto. Então, a função do pensamento hoje continua sendo um tema muito controverso. Isso ocorre porque um grande número aí de termologias existem, e mesmo assim a ideia do que é mais aceita dentro dos contextos é que esse mecanismo do pensamento, ele ajuda a atuar no controle das situações que nos são apresentadas. Então, a nossa ação, a nossa reação, ela é qualificada pela questão do pensamento. A atenção. A atenção é um processo encarregado de concentrar os nossos recursos numa série de estímulos ali e ignorar o restante. Então, existem vários estímulos ao mesmo tempo e a gente foca naquilo e esquece o que está ao redor. Isso ocorre porque nós recebemos uma grande quantidade de estímulos, mas a gente não pode ficar com a atenção presa em todas elas ao mesmo tempo. Esse processo de atenção é também adaptativo, então a gente também aprende a ter atenção. Porque se a gente não consegue ter atenção, a gente ficaria perdido sem saber como agir diante da quantidade de estímulos que nós temos. E essa questão do estímulo também, ela limita uma questão cognitiva,
porque ela precisa de uma adaptação evolutiva e que isso processa a questão do pensamento, a questão da memória, tudo junto. Então, para a gente ter atenção, a gente precisa focar em outras áreas também. O próximo é a questão da memória. Então, esse processo da memória nos permite codificar as informações para armazená-las e depois recuperá-las. Nós estamos aí diante de um processo que é essencial e ele é relacionado a todos os outros processos, gente. A memória, então, ela nos permite lembrar de informações explícitas, por exemplo, aí, qual é a capital da França, e também informações que são procedimentais, por exemplo, como andar de bicicleta. Então, precisa ser resgatado na nossa memória, ou a funcionalidade daquilo já está dentro da memória, né? Esse é um procedimento, então a gente não esquece às vezes. A memória existe porque existe muitas coisas que precisam ser armazenadas. Só que nós temos que qualificar quais delas que nós vamos realmente ter a necessidade de acessá-la. O próximo, gente, é a questão da motivação. A motivação ela é responsável por fornecer processos ali, recursos que são próximos do nosso corpo e desenvolve a questão comportamental. Então, é o processo responsável por ativar o nosso corpo e colocar ele no estado ideal. Então, nós precisamos sempre ter direcionamento, a gente precisa preparar o nosso corpo, a gente precisa se encarregar de dirigir essa conduta. E essa função da motivação é para que o indivíduo, né, o ser humano, ele direcione as suas condutas dentro de uma etapa, dentro de uma meta, dentro de um objetivo, para que ele evite também permanecer parado, sem qualquer tipo de comportamento. Então, a motivação está relacionada automaticamente à questão da emoção e da aprendizagem. Por último, nós temos aí a questão da emoção, que são as reações que nós temos a esses estímulos externos, pensando aí no comportamento, do agir rapidamente, pensando aí nas respostas dadas ao ambiente. E a emoção, ela tem um comportamento, um triplo comportamento ali, né? 3 componentes diferenciados. O primeiro é o somático, que seriam as mudanças fisiológicas que provocam a questão da emoção. O próximo seria a questão comportamental, que aqui estariam os aspectos do comportamento que desencadeiam essa emoção. E o último é a questão do sentimento, que seriam as experiências que nós temos que envolvem essa emoção, que é subjetiva aí de cada um dos indivíduos. Nós ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima aula.